quarta-feira, na oitava da Páscoa, vamos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, fazendo o nosso ato penitencial. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou na mesma hora. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face.
exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dentro da oitava da Páscoa, ou seja, celebrando o dia da Páscoa, hoje ainda e até o próximo domingo. E a riqueza desse evangelho de hoje é demais, é muito grande. Aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus, depois da sua morte na Sexta-feira Santa. 2 discípulos, um chamado Cleofas, resolvem voltar para casa, para o seu povoado Emaús, frustrados, decepcionados, e conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. Eles desabafavam um com o outro. No meio desse caminho aparece Jesus e começa a caminhar com eles, peregrino. Diz o Evangelho que os discípulos estavam como que com os olhos fechados. E aí eu convido vocês a lembrarem de ontem, quando nós olhávamos para Maria Madalena, também com os olhos escurecidos e fechados pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento. E Jesus se coloca junto deles e diz: o que vocês estão conversando? Ah, é sobre Jesus? Mas o que aconteceu? Mas tu não sabe, ele foi morto, foi entregue. Nós esperávamos que ele ia ser o nosso Salvador, o nosso libertador, mas já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Até aqui apareceram algumas mulheres dizendo que viram anjos e que teriam dito que ele ressuscitou, mas nós viemos embora. E Jesus dá uma advertência para eles: escuta aqui, mas vocês não são meio lentos demais? Vocês não sabem que o Messias deveria passar por tudo isso? E Jesus começa a fazer toda uma leitura do Antigo Testamento, que para eles era a Sagrada Escritura. Toda essa leitura do Antigo Testamento, Moisés, os profetas falando de Jesus e tudo que a Sagrada Escritura no Antigo Testamento fazia referência a Jesus. Quando estão chegando perto de casa, Jesus faz de conta que vai adiante. E ele diz: não, é tarde, fica com a gente, fica aqui conosco. Não dá para seguir viagem. Deixa para seguir viagem amanhã cedo. E Jesus fica com eles. Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão, e no partir do pão os olhos deles se abrem e eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele nos falava? E reconheceram que era Jesus que caminhava com eles. Engraçado que eles disseram para Jesus que era tarde para continuar a viagem, mas diz o texto do Evangelho que a partir do momento que eles encontraram Jesus, imediatamente eles voltaram para Jerusalém e foram se encontrar com os outros 11. E lá a grande notícia: Jesus ressuscitou. O padre só recontou o Evangelho, mas eu quero que vocês também possam olhar para esse Evangelho a partir da nossa realidade, do nosso dia a dia, do hoje, de toda a situação que nós vivemos, e talvez cada um coloque a sua situação pessoal particular. Quais são as angústias? O que você tem conversado lá em casa?
Quais são os assuntos e o que tem angustiado o teu coração? Porque o evangelho de hoje também começa com a conversa entre os discípulos. Os dois partilhavam os seus sofrimentos e a sua angústia. Você em casa, nesse tempo de quarentena, de resguardo, você tem conversado com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, sobre as suas preocupações, os seus anseios, sobre a sua vida, sobre a vida de vocês como família? Porque é nesse contexto de diálogo, de conversa e de partilha que Jesus vem e se coloca ali junto. Jesus, ele vem e quer participar da vida de vocês. E se vocês têm partilhado entre vocês, ótimo. Se não partilham ainda, que comecem a partilhar. E que vocês convidem Jesus para participar dessa conversa, porque ele está chegando perto de cada um. Ele se coloca do lado de cada um de nós, como se colocou ao lado desses discípulos, e ele chega como